Amém, queridos? Estamos aí dando continuidade à nossa série de mensagem. Qual é o nome da série de mensagem, irmãos? Quando a alegria não vem pela manhã. Essa é a nossa série de mensagem. Na semana passada falamos sobre aquilo que consideramos o silêncio de Deus. E hoje vamos falar sobre a perseverança na oração. Esse livro, como eu disse na semana passada, está baseado em um livro do Ricardo Barbosa, que por 14 meses orou pelo seu filho que estava com câncer. Por 14 meses a família, a igreja, todos os amigos colocaram em propósito a vida do Tiago. E na semana passada nós falamos um pouquinho sobre esse testemunho. Mas, queridos irmãos, essa semana eu fui surpreendido. Eu fui surpreendido pela morte da minha prima. Uma menina de apenas 23 anos de idade, uma moça crente, convertida, vindo de uma família, que é a família do meu pai, onde nem todos da casa eram convertidos. E a Joyce Cunha, ela se dedicou à igreja, uma menina que tinha ministérios da igreja, como coreografia, tinha ministérios de liderança de células, onde trabalhava na juventude da sua igreja, lá em Cordeiro. Queridos irmãos, a gente vê, embora essa é uma foto que foi postada pela igreja dela, então, veja uma menina aparentemente saudável, que há 20 dias atrás, descobriu um caroço na perna, e quando foi fazer alguns exames, descobriu que ela estava com um tumor, e esse tumor rapidamente se alastrou pelo seu corpo, e ela veio a falecer na sexta-feira, de forma muito rápida. Eu queria ter ido, não pude estar presente devido a alguns compromissos. Pretendo ir amanhã para Cordeiro para estar com a família e conversar um pouquinho. Mas como entender uma menina de apenas 23 anos, e ela lutou muito porque ela teve a sua mãe que também foi levada ao céu por causa também de um câncer, que ela ajudou imensamente. Alguns anos atrás, eu lembro que ela dormia com a mãe, com medo da mãe ficar sozinha, e nós recebemos essa notícia. Irmãos queridos, essa é mais uma de tantas histórias que nós ouvimos todos os dias. Hoje, uma irmã da igreja presbiteriana de Aroeira, após 100 dias, a irmã Gisete, irmã da SARF, lá da segunda igreja de Aroeira, segunda igreja presbiteriana em Macaé, em Aroeira, veio a falecer após 100 dias, onde a igreja estava orando por ela, todas as igrejas do presbitério, e após 100 dias de intubação, hoje, pela manhã, às 10 horas da manhã, ela veio a falecer. Queridos irmãos, precisamos entender, e esse tema que nós estamos trazendo é um tema muito sério. É um tema que a gente não vai obter todas as respostas, porque, como nós dissemos na semana passada, é um mistério. Nós, às vezes, não temos os resultados que desejamos, por mais fervorosas e perseverantes que tenham sido as nossas orações. Nós vamos orar por curas, e pessoas não serão curadas. Nós vamos orar pela restauração da família, que são causas sublimes, são causas que glorificam a Deus. Quem não deseja um dia dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor? E muitos de vocês às vezes têm um marido, um esposo, um filho desviado, e você vai passar a vida toda orando, e o seu filho não vai se converter. Vamos orar por um grande avivamento. Vamos fazer uma campanha, Fábio, aqui na igreja, como a gente já fez, 40 dias de oração e jejum. Vamos orar pelo avivamento na nossa igreja. Vamos todos nós orarmos, ficarmos aqui dia e noite orando a Deus por um avivamento. A gente sabe que o avivamento não vem do homem, mas nem por isso deixamos de orar.
Vamos orar por conversão e pessoas não serão convertidas, mesmo que essas orações sejam realizadas com fé, dia e noite, pedidos não serão atendidos. Mas então você pode perguntar para mim, e para alguns líderes aqui, presbíteros e diáconos, então para que orar? Se Deus é soberano sobre todas as coisas, para que orar? Para que perseverar? Para que insistir? Será que nós estamos perdendo tempo quando nós passamos, às vezes, madrugadas, dias, horas de joelho? Eu lembro da minha avó de 97 anos, ela faz orações de 40 a 1 hora todos os dias, de manhã e à noite. Velhinha, joelhinhos calejados de tanto orar. E ela diz para mim que ela lembra de todos os netos, filhos. Falei, meu Deus, quanta gente. E ela diz que ora por cada um. Será que ela está perdendo tempo? Será que é vã as palavras, mesmo ela não sabendo ler e escrever, não sabendo ler a Bíblia? Será que a fé, a esperança, a perseverança é vã? Queridos irmãos, então nós vamos analisar o texto que nós acabamos de ler. O texto que nós acabamos de ler fala sobre uma parábola. Uma parábola, queridos irmãos, que se você pegar o capítulo 17 de Lucas, se você voltar algumas páginas aí, você vai ver, queridos irmãos, que Jesus está falando sobre a vinda do reino de Deus. E a pergunta dos discípulos é o seguinte: olha, mestre, quando virá o reino? Talvez essa é a pergunta de muitos de nós hoje: quando vai voltar Jesus para buscar a gente desse mundo mal, onde a gente tem problemas? Quando a gente vê que vai acabar a pandemia, estão falando de novas ondas, meu Deus, quase 2 anos, e os discípulos estão ansiosos: mestre, quando virá o reino? Quando se estabelecerá o reino de Deus? E o problema que eles levantam é que a vinda do reino de Deus podia demorar, porque Jesus não disse quando, ele disse que nem o Filho do Homem sabia. Então Jesus inicia o ensino desse texto contando-nos uma parábola. O que é uma parábola, irmãos? Já explicamos aqui. Parábolas são ilustrações para facilitar o entendimento. Geralmente Jesus usa parábolas do contexto deles, da cultura deles. A parábola então aqui, queridos irmãos, é de um homem, um juiz e de uma viúva. Interessante, queridos irmãos, que se a gente voltar um pouquinho, no primeiro século na Palestina, as viúvas eram muito vulneráveis à sociedade. Não é como hoje, que tem leis para as viúvas, não é como hoje, onde nós temos aí muitos benefícios. Hoje as viúvas gozam de aposentadorias, leis que as protegem. Mas no primeiro século, a mulher vivia sob a tutela de um homem. Ou era do seu esposo, quando não era do seu esposo, era do seu irmão, se fosse solteira, era do seu pai. Mas a gente está num momento onde existiam guerras, existiam mortes, existiam homens que abandonavam o lar. Mas é bem provável, queridos irmãos, que a viúva da parábola não tinha ninguém, pois o texto nos dá a entender que ela chega sozinha, procurando um juiz. Porém, mesmo sozinha, ela se encontra diante de um juiz, só que esse juiz não é um juiz temente a Deus. O texto diz que esse é um juiz iníquo. Pode ser usado hoje talvez como um juiz corrupto, um juiz que só visa dinheiro, só visa aquilo que beneficia ele. Diz o texto que esse juiz, ele não temia Deus, não temia nem os homens, não respeitava ninguém. Mas então, o que essa juíza busca nesse juiz? Provavelmente era o único juiz da cidade, não tinha outro juiz, era ele que iria determinar. Então todo dia essa viúva ia procurar o juiz e falar: juiz, por favor, me ajuda nessa causa, me ajuda para que eu possa vencer o meu adversário.
Então a juíza, ela busca justiça, é o que se espera de um juiz. Ela não buscava vingança ou tirar vantagem do adversário, mas ela tem uma causa, a causa é justa, a causa era justa. Interessante, irmãos, que essa é uma das poucas parábolas que Jesus, ao contar essa parábola, logo no início ele já fala o seguinte: olha, eu vou falar sobre isso. Aí ele conta a parábola. Normalmente ele conta a parábola, depois ele explica a parábola. Essa aqui não, ele conta o objetivo da parábola, o ensino da parábola, antes de contar. Portanto, bem no âmago, no centro da parábola, fala sobre perseverança. Perseverança em oração em tempos difíceis. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Perseverar na oração, buscando justiça, apresentando as nossas causas àquele que pode resolver a nossa situação. Devemos continuar em oração enquanto esperamos a vinda do Senhor Jesus. Então, o que Jesus quer nos ensinar nesta noite? Em primeiro lugar, queridos irmãos, eu vou tratar aqui 3 pontos importantes sobre a perseverança da oração. Em primeiro lugar, a perseverança da oração é sustentada pelo ânimo. Mas como assim, Diogo? Veja comigo, queridos, vamos ler o versículo 1. Lembre-se que eu disse o seguinte: Jesus, no primeiro texto, no primeiro versículo, vai tratar para a gente, trazer para nós a intenção da parábola. Ele disse o seguinte, vamos ler? Disse-lhe Jesus... Não, calma aí, vou beber água aqui. Estou sozinho aqui não, né? Vamos lá então. Está confuso por enquanto a explicação? Deu para entender a parábola? Ok, então vamos lá, vamos ler. Disse-lhe Jesus, uma parábola, objetivo, dever de orar sempre. Opa, gritei. E nunca esmorecer. Então, em primeiro lugar, queridos irmãos, Jesus coloca na oração a categoria de dever, ou seja, oração então não é opção para o crente. A oração é um dever. Ah, Diogo, mas oração deve ser prazer. Sim, deleite, deve ser satisfação, mas sobretudo é um dever do crente. E a parábola vai dizer que é dever de orar sempre, ou seja, em todo o tempo, e nunca, ou seja, não desanimar, orar constantemente. Por isso que ele traz, nunca esmorecer, ou seja, não perca o ânimo. Mas se as orações forem negativas, e se a gente orar não conseguir as respostas que queremos, ele diz, o dever de orar sempre, em todo o tempo, e nunca, constantemente, meus irmãos, esmorecer. A oração deve ser constante. Ela é vital e indispensável para o cristão. Um discípulo de Cristo ora constantemente. Eu tenho certa dificuldade de quando eu escuto ou vejo crentes que não gostam de orar. Isso não entra na minha cabeça. Às vezes o pastor está mandando mensagem para alguns irmãos: irmãos, temos células de oração, e se você não participa, certamente você vai receber uma mensagem do pastor. Esse é o meu dever, está sobre mim, né, o dever de pastorear vocês, e quem não deseja ser pastoreado, não pode pertencer a uma igreja. Ser pastoreado é entender que você faz parte de uma comunidade, onde você precisa estar em comunhão. Oração. Então, queridos irmãos, crente que não gosta de orar, precisa rever se ele é crente mesmo. Ele precisa rever a sua conversão, e talvez hoje você está aqui porque você fala assim: ah, eu sou crente, eu sou servo, mas quanto tempo você gasta em oração? Os tempos são difíceis, irmãos, e vivemos um momento onde a parábola traz para a gente ensinamentos. A dimensão do tempo que vivemos, onde nós precisamos perseverar.
São quase 500 mil mortos, pessoas sendo ceifadas. Estamos em uma crise mundial financeira, muitos desempregos, não sabemos como será o amanhã, mas a igreja é convocada o quê? A orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orai sem cessar, diz o apóstolo Paulo. Então, 2 pontos importantes que nós podemos tirar aqui desse primeiro versículo: a oração é o antídoto contra o desânimo, porque quando deixamos de orar, somos suplantados pelo desânimo, e quando faltar oração, nós vamos o quê? Nos cansar. Porque um crente sem oração é um crente sem vigor. Um crente sem oração é um crente que ele está à mercê. Sabe por quê? A oração, o objetivo maior da oração não é os seus pedidos, mas é o relacionamento que você tem com Deus Criador. Sem oração, perdemos a conexão, quando diz Hernandes Dias Lopes, com a altura, que é o Deus sobre todo nome. Em segundo lugar, a oração perseverante é um dever. Jesus poderia ter falado que a oração é um privilégio, e realmente é, mas ele fala do dever de orar com Deus Criador. Hernandes Dias Lopes também tem uma frase que eu amo muito, que ele diz assim: a oração é unir a fraqueza humana e a onipotência divina. Olha que coisa linda! A oração é unir a fraqueza do homem falho, a soberana vontade poderosa do Senhor. E ele continua: orar é conectar o altar com o trono. Veja então que Jesus afirmou que a oração perseverante é um dever. Deixar de orar é um pecado de omissão. É não apenas deixar de desfrutar de um privilégio, mas é também deixar de cumprir um dever. O tema da oração perseverante é uma das ênfases aqui dessa parábola. Então veja que já podemos aprender aqui que o objetivo maior da oração não são os resultados. Deus nos permite pedir o que quiser, mas Ele sabe o que é bom para todos nós. Imagine se o seu filho, com 7 anos, te pedir uma moto e insistir: pai, eu quero uma moto, eu quero uma moto. Você sabe que ele não pode ter uma moto por causa da idade, que é muito perigosa, mas ele continua pedindo: eu quero uma moto, eu quero uma moto, e você não vai ter uma moto, porque ele sabe que se você pegar uma moto ou ter uma moto, você pode sofrer um acidente e morrer. Então veja que a oração, quando nós pedimos algo, Ele sabe, Ele enxerga além do que os nossos olhos podem ver. Então às vezes um não de Deus é um cuidado que Ele tem comigo e contigo. O não de Deus é saber que alguém faleceu neste momento, porque conforme o Salmo 139 diz, que os nossos dias foram contados, estão contados antes da fundação do mundo. É saber que eu vou viver o tempo que Deus tem para mim. Quando? Não sei. Como eu vou morrer? Não sei. Pode ser de um acidente, pode ser de uma doença, pode ser de um infarto, eu não sei. E nós não precisamos nos preocupar com isso, de como vamos morrer. Claro, não estou dizendo para você tirar a máscara, você ficar andando aí, não é isso. Mas é você entender que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. E mesmo que as nossas orações sejam legítimas, Ele tem o seu decreto sobre as nossas vidas. Lembre-se sempre que o objetivo maior de Deus, quando Ele fala sobre oração, é relacionamento. Então, em primeiro lugar, a perseverança da oração é sustentada pelo ânimo. Não pare de orar. Em segundo lugar, meus irmãos, a perseverança da oração é sustentada pela fé. Vamos ler o versículo 6 e 7, diz assim: então disse o Senhor, considerai-no. Vamos ler, irmãos? Então disse o Senhor, considerai-no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a quem Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em... A fé nesse texto implica em perseverança na oração, é orar sempre sem esmorecer, é preciso ter fé. Note que Jesus usa o significativo título aqui, seus eleitos, diz, considerai no que diz esse juiz, ou seja, presta atenção nesse juiz. Deus, o supremo Criador,
não fará justiça a seus escolhidos. Então a parábola deixa claro aqui o contraste entre a viúva e os escolhidos de Deus. A viúva, aqui no texto, é uma mulher desprotegida, indefesa, que não possui um protetor natural, mas ele conhece um juiz, e ela não é respeitada por esse juiz. Qual o contraste aqui, irmãos? A viúva é anônima, desprotegida, desconhecida, não sabemos nem o nome da mulher, da viúva. E quem nós somos? Quem nós somos? O texto diz que somos escolhidos, somos filhos de Deus, o nosso nome está rolado no livro da vida. A viúva não tinha acesso ao juiz, por isso que pedia, nós temos acesso ao justo juiz, pela graça, pela misericórdia, por meio de Jesus Cristo. A viúva não tinha amigo algum no tribunal, nós temos Jesus, onde o texto vai dizer que Ele é o nosso advogado fiel, é Ele que representa a Fabiana, Ele que representa a Fernanda, é Ele que representa a Evelyn, dizendo o seguinte: eu venci para que ela pudesse ter vida e vida em abundância. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado fiel, que intercede pelos seus eleitos, pelo seu povo. Ela não tinha nenhuma garantia ou promessa que o juiz iria atender a sua causa. Nós temos as escrituras que diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que onde nós vamos morar, existe um lugar que não haverá dor. Veja, queridos, a perseverança da oração é sustentada pela fé. Você crê nisso? Você crê que você tem um juiz que intercede por você? Ao contrário dessa viúva que não tinha ou não conhecia aquele juiz que era considerado iníquo. Mas em terceiro lugar, a perseverança da oração é sustentado pela esperança. Olha o que o texto diz, vamos lá, versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Irmãos, mesmo quando os escolhidos de Deus clamam a Ele dia e noite, e mesmo sabendo que Deus nos defende, nem sempre a oração é atendida imediatamente. Então, queridos irmãos, veja que a oração não é atendida conforme a nossa agenda. Não é a nossa agenda que está sobrepondo tudo, mas é a agenda de Deus. A demora de Deus, entretanto, não é prova de insensibilidade. Talvez você diga: quando isso vai acabar? Mas a evidência de sua sábia e providência, porque se você está aqui, é porque Deus te sustentou. Estamos aí enfrentando um vírus invisível que ninguém vê, que chega, mata. Se não fosse a misericórdia de Deus. Então, queridos irmãos, Deus nunca chega atrasado. Deus nunca chega atrasado. Mas infelizmente nesse aspecto, nossa cultura não nos ajuda muito, porque somos treinados desde cedo a obter respostas instantâneas, né? Onde você recebe uma mensagem no WhatsApp, se você não responder, a pessoa está mandando já: cadê você? Cadê você? As pessoas hoje, antigamente não tinha isso, né? Era carta, se mandava carta, às vezes correio, não entregava a carta. Hoje não, você manda uma mensagem, você quer resposta agora. Você manda um e-mail, você quer resposta agora. Então estamos nessa cultura. A demora sempre foi um obstáculo no exercício da fé. E Deus não trabalha com o nosso tempo. Nós trabalhamos esse tema aqui, né? Lembra do Kairos e do Cronos? O Cronos é o quê? É o nosso tempo aqui. E temos o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, que Ele vai fazer quando Ele quer, na hora que Ele quiser. Mas somos o que? Impacientes. Queremos um Deus, e hoje isso é pregado, né? Um Deus que satisfaça a nossa vontade, as nossas necessidades instantâneas. E aí vem as igrejas da teologia da prosperidade oferecendo aquilo que o povo deseja. Mas o segredo daqueles que creem realmente na Bíblia, no Senhor Jesus, é persevere. Persevere na oração, mesmo não vendo os resultados. Por quê? Porque aquele que fez a promessa é fiel, Ele é o justo juiz. O que Ele tem para nós vai acontecer, e o que Ele não tem para nós,
Ele nos dará aquilo que precisamos para suportar. É o conforto do Espírito Santo, é o pão de cada dia que Ele vai te dar. É promessa. Ele não diz que os justos não vão mendigar o pão. Ele nos diz que para a gente não andar ansioso, porque quem anda ansioso são aqueles que não conhecem a Deus, porque aqueles que conhecem a Deus, até os lírios do campo, até os pássaros do céu são sustentados. Para vivermos, queridos irmãos, precisamos entender o tempo. Abraão teve que esperar 25 anos entre o chamado e a promessa de um descendente. 25 anos. Às vezes a gente lê a Bíblia, né? E diz o seguinte: olha, você pensa que foi assim. Entre a promessa e o resultado real, foram 25 anos. Davi foi ungido rei e precisou esperar 19 anos para realmente assumir o trono. E nesse período, ele fugiu de Saul, ficava escondido, fugido, dormindo em cavernas, enfrentando todo tipo de perigo. E talvez pense, às vezes, por quê? Davi vai escrever o Salmo 13, até quando, Senhor? Salmos de lamento. O Salmo de lamento fala dessa angústia de alma, onde Deus tem o seu tempo. Por isso que, se Ele te fez a promessa, meu irmão, nós falamos na semana passada, né? Nós sabemos que existe a cruz, existe o céu, mas a caminhada até lá não nos pertence, pertence a Deus. O que vai acontecer amanhã, semana que vem, a gente não sabe. Eu lembro da irmã Beth, né? Lembra a zeladora da igreja aqui? Que trabalhava desde a congregação, limpando essa igreja. Foi fazer um exame, um simples exame, e foi chamada à glória. Essa é a vida humana. Queridos irmãos, o povo de Deus aguardou 70 anos para voltar à sua terra. Paulo, após seu encontro com Jesus na estrada de Damasco, passou 3 anos no deserto para iniciar o seu ministério. Jesus, o próprio mestre, esperou 30 anos sendo Deus. Imagina ele com os seus 15 anos, 20 anos, 25 anos, e ele esperando, vendo as coisas acontecerem, esperando o tempo para começar o seu ministério. Mas nossa cultura não admite a perda. Nossa cultura diz: se você não consegue, você é fracassado, é porque você não fez o suficiente. O mundo, as pessoas querem um Deus que nos atende rápido e satisfaz as nossas vontades, porque se não satisfazer, eu não vou. Sabe por quê? Eles pregam um Deus que está batendo na porta, tadinho. É o Jesus, coitado, que está batendo na porta, e Ele só vai entrar no meu coração se eu permitir. Que isso, irmãos? Mas na oração perseverante, a gente precisa olhar para o justo juiz e dizer o seguinte: Deus, faça a sua vontade, porque Deus sabe o melhor para nós, irmãos. Queridos, de forma comparativa, Cristo nos leva a olhar para essa ilustração e pensar nossa relação com a oração em função dos dias que vivemos e das nossas condições diante dos dias. O que temos aqui é a comparação de um juiz injusto, ou seja, o juiz iníquo, e o Deus que é o justo juiz. E temos a viúva, a persistente viúva com o seu pedido: juiz, trata da minha causa. A viúva persistente, assim como nós em oração devemos ser. Por isso que Jesus, ele diz na parábola o seguinte: considerai o que diz este juiz iníquo. Jesus chama os seus discípulos a ouvirem o que ele fala diante daquele juiz que representava. E ele demonstra que esse juiz, ele não temia a Deus, esse juiz, ele não iria realizar aquilo que ele, o justo juiz, poderia fazer. Por isso que ele fala:
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Ele está dizendo o seguinte: olha, se um juiz que é iníquo, corrupto, vai atender a causa de uma mulher, imagina Deus, que é o justo juiz. Por isso ele diz: não fará Deus justiça aos seus eleitos, aos seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele dia e noite. E aqui é o tema central da parábola de hoje, irmãos. A pergunta é de certa forma irônica, pois Deus faz comparação. Se até um juiz ruim, impróprio à sua função, faz justiça de forma interesseira, não sabemos a motivação, mas atende, o que Jesus poderia fazer pelos seus eleitos? Aí, queridos irmãos, ele diz: digo-vos, depressa lhe fará justiça. Eita, o sono. A condição de tempo está acabando, irmãos. É afirmada aqui. Embora pareça demorado, ele vem depressa com a sua justiça. Então, para refletir, termina assim o versículo 8, a parte B: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aqui é o clímax do texto, e essa pergunta é para você nessa noite. Os dias são maus? São. O contexto aqui apresenta o quadro das situações, né? Quando Deus foi julgar a terra com Noé, lembram de Ló? Porventura, quando vier o Filho do Homem, agora, na vinda do Filho do Homem, encontrará fé em nós, encontrará fé aos seus eleitos, nos seus eleitos. E a pergunta de Jesus aqui desconcerta, porque no juízo de Deus, na vinda do Filho do Homem, Ele irá encontrar em nós a fé que precisamos. Será que nós, como eleitos do Senhor, temos fé suficiente para pedir e continuar pedindo, mesmo não vendo os resultados? É esse questionamento que implica os resultados da oração perseverante. Nós oramos de forma perseverante, porque nós confiamos no justo juiz, nós confiamos no caráter de Jesus, nós confiamos que aquele que nos deu vida, sustentará a nossa vida, até o último respirar, até o último segundo da nossa vida. Então, o foco da oração não é o que se ora, mas a quem se ora. E nós oramos para aquele que é verdadeiramente justo. Jesus, embora nessa parábola, a esperança cristã, ele traz para nós a oração como uma luta espiritual. Por isso que eu disse aqui, olha, nesses próximos 30 minutos, vocês vão viver uma luta espiritual aqui. Vocês vão prestar atenção em outras coisas, não em mim. Vocês vão pensar em outras coisas, porque existe uma luta espiritual. O nosso corpo não quer orar, o nosso corpo não deseja orar, porque fomos afetados pelo pecado, e o DNA está em nós. Então a oração não é uma luta, é um dever. A oração não é uma opção para o cristão. É quando eu oro, mesmo não querendo, mesmo com sono, mesmo chorando, mesmo sofrendo. Oração, queridos irmãos, nos traz ânimo para não desistir, nos traz a fé que precisamos e a esperança da glória. Então, não podemos esmorecer na oração, mesmo quando a alegria não vem pela manhã, mesmo que os resultados sejam não aconteceu, porque nós vemos histórias na Bíblia, como de José, que houve um final feliz, de Jó, que houve um final feliz, mas temos histórias que não vai ter um final feliz aqui na terra, mas a promessa é o quê? É o céu. E mesmo que a gente viva pouco aqui, mesmo que a gente não tenha uma vida feliz, como outros pensam que são, nós temos a salvação. A oração a qual Jesus se refere não é oração, queridos irmãos, que protocolamente,
ou existe um protocolo onde a gente faz o seguinte: olha, oração da manhã, oração do almoço, oração da noite, oração pelo trabalho. Não, a oração deve ser o quê? Uma busca, quebrantamento. Deus quer de nós uma fé perseverante como a dessa viúva. Não é orações repetitivas, rezas, dogmas. E será que quando Ele vier, Ele vai ouvir um povo clamando? Um povo que louva a Deus? Será que quando Ele vier, vai ter a igreja dizendo o seguinte: venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade? Essa viúva buscava incessantemente que a justiça fosse feita, e conseguiu, mesmo apelando para um juiz iníquo. Quanto mais Deus fará justiça pelos seus eleitos. Por quê? Ele ganhou, Ele venceu, Ele pagou o preço. A igreja de Cristo precisa exercer esse papel. Precisamos orar pelos enfermos, precisamos orar pelas restaurações de relacionamentos, por um avivamento, pela paz da cidade, pela manifestação de todos os sinais. Porque parece que a igreja perdeu o poder que ela tem através da oração. Parece que perdemos, porque nos igualamos com aqueles que não têm fé. E viemos para a igreja desanimados, tristes, cansados. Não, algo está muito errado. Não é o pastor que tem que ficar motivando vocês a virem na igreja, a participar das células de oração, dos estudos bíblicos, não. É vocês, que são eleitos de Deus, que foram salvos por Jesus, deve encontrar motivação aonde? No seu relacionamento com Deus. E se algo está errado, é o relacionamento de vocês que não está no nível que deveriam ter. E Jesus está insistindo com os seus discípulos para que eles mantenham o hábito de orar sempre e nunca esmorecer. Eu quero trazer 3 aplicações aqui para nós. A perseverança da oração é sustentada pelo ânimo, como eu disse. Persevere na oração, meus irmãos. E oração exige ânimo. Somos sim propensos ao cansaço. E chega então a hora que precisamos lembrar dessas parábolas. Dessa parábola que Jesus nos ensinou. Não pare de orar. Não desista de orar. Não baixe a guarda, lembre-se das palavras de Jesus, persevere em suas orações. Pedimos algo e não recebemos, vamos continuar pedindo até que Ele responda, mesmo que seja um não, mesmo que seja espere. Mas precisamos estar preparados para qualquer resposta. Nem sempre Ele responde o que esperamos. Então, queridos, persevere em oração. Em segundo lugar, persevere na oração sustentada pela fé. A vida de um cristão não existe sem oração. Não existe. E a expectativa da nossa oração não deve estar aquilo que fazemos, mas sim sobre aquilo que Ele fez por nós. Primeiro e principalmente em nossa salvação, sem a qual nós não estaríamos aqui, sem qual a maravilhosa graça não estaria sobre nós, nunca foi sobre nós. A nossa oração não se move pelo que fazemos, mas pela fé que Ele nos deu. Efésios capítulo 2, cremos em Jesus mediante a fé. Até a fé que temos vem dele, porque se não fosse o Espírito Santo, meu irmão, você não estaria aqui. Veja, os eleitos que o nosso Pai Celestial fala aqui, que privilégio para nós, que privilégio fazer parte dos eleitos do Senhor. Ah, queridos irmãos, é a fé que nós precisamos. Dessa forma, queridos irmãos, podemos entender que independente das situações, o que nos move a orar é a fé dada pelo próprio Deus. Confiemos nas circunstâncias da nossa vida nele.
E em terceiro e último lugar, queridos irmãos, a esperança da oração é sustentada pela esperança. A vida de um cristão, queridos irmãos, é a esperança que temos da glória do Senhor. Sim, a nossa oração não se move pelo que fazemos, mas o que Ele fez, e Ele vem sem demora. Eu quero terminar aqui, queridos irmãos, retornando com a história da minha prima. Essa é a mãe dela, que morreu alguns anos atrás também por câncer. E essa moça de 23 anos, ao retornar do hospital e sentir dores novamente, ela retornou para Itaperuna. Mas antes de ela chegar no hospital, o irmão dela disse o seguinte: irmã, vai dar tudo certo. Irmã, vai dar tudo certo. O irmão está afastado da presença do Senhor. Ela disse para o seu irmão: irmão, se eu não voltar, eu sei o tamanho da minha fé, e eu sei para onde eu vou. E essas palavras ficaram gravadas na cabeça do meu primo Jonathan. Irmãos queridos, sabemos para onde vamos, não sabemos quando partiremos, mas nós temos a fé, a esperança e o ânimo, que através da oração perseverante vamos conseguir. Seja como aquela viúva, persiste, ore, mas lembre-se que você não tem o juiz corrupto, iníquo. Você tem o justo juiz, que disse que fará justiça por você, justiça por cada eleito, por aqueles que clamam dia e noite. Sim, é sobre esses que Jesus fala. Tudo isso envolve a oração, o nosso relacionamento. Sabemos que muitos sofrem e que nem toda oração será respondida da maneira que gostaríamos. Isso é um mistério. No entanto, a fé, uma palavra tão pequenininha com um significado tão grande, é um elemento fundamental para a manifestação do reino de Deus. E somente Deus pode fazer justiça por nós. Somente Deus é o justo juiz. Então essa parábola nos ensina a perseverar na oração e nunca desanimar. Não desanime. Chore, mas chore na presença daquele que é juiz, que disse que pode sim, clame dia e noite, porque eu sou o juiz. Da sua causa é a minha causa. Eu sei o que é melhor para você. E mesmo que nós venhamos a enfrentar sofrimentos e dor, e mesmo que a alegria não venha para nos animar, nos alegrar, nós vamos experimentar o Deus justo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, dizendo o seguinte: ei, você não está só. Nós somos os eleitos de Deus, que temos um juiz que olha por nós, que sabe das nossas angústias e de nossas dores. Persevere, irmãos, na oração e diga sempre: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu não posso viver sem a Tua presença. Irmãos, esse é o maior tesouro que encontramos em vida, é saber que o nosso relacionamento com Deus começa aqui e vai até a eternidade. Por isso, meu irmão, você hoje é convidado a colocar diante do Senhor a sua vida. Eu, essa semana, chorei, e Deus permite a gente chorar, porque a gente não entende, a gente tem perguntas, mas quem somos nós diante do justo juiz que prometeu para nós um lugar, como diz Paulo, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor, o justo juiz, tem preparado para cada um de nós. Mas enquanto a gente não chega lá, ânimo, fé e esperança. Ore, esse é o dever de cada um de vocês. E nunca pare, porque a oração é o oxigênio de cada cristão.